Se voltarmos ao início dos tempos na Bíblia, houve um acontecimento que quase apagou toda a humanidade. Esse foi o grande dilúvio. Essa foi a punição mais severa mencionada na Bíblia. Mas por que Deus chegou a esse ponto? O que a humanidade fez de tão grave para que fosse necessário acabar com o mundo inteiro? No livro do Gênesis, quase não há detalhes. Mas existe um antigo livro que ficou escondido por muito tempo e revela respostas que não foram escritas na Bíblia comum. E esse é o livro dos Jubileus. Não é apenas um manuscrito antigo. Ele permaneceu vivo por mais de 2000 anos dentro da Bíblia Ortodoxa da Etiópia. E dentro dele há revelações que a maioria das pessoas não conhece há muito tempo. Uma delas é a verdadeira razão do grande dilúvio. Aqui também estão os papéis dos anjos que não são mencionados em outros livros. E o mais controverso de todos, um calendário solar que supostamente foi desenhado pelo próprio Deus. Segundo o livro dos Jubileus, está errado o calendário usado pela humanidade por muitos e muitos anos. E o mais surpreendente, o livro dos Jubileus tem 50 capítulos. Este está cheio de informações sobre mistérios que a Bíblia não explicou completamente. Mas se é tão importante assim, por que foi totalmente proibido? O que há nele que os líderes religiosos da época não conseguiam aceitar, como mostrado neste vídeo? Vamos voltar ao tempo em que este livro foi registrado. E essa foi a época chamada de Era dos Macabeus. Um tempo de confusão, rebelião e conflito entre religiões. E foi nessa época que o livro dos Jubileus foi escrito. E foi aí também que começou a controvérsia. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Segundo este livro, Deus deu uma ordem clara a Moisés no Monte Sinai. Usem o calendário solar com exatamente 364 dias. Este calendário é baseado no movimento do Sol, não da Lua. E como o número é exato para completar 52 semanas, o que acontece é que as datas das festas não mudam mais. Cada celebração sagrada cai sempre no mesmo dia da semana. E todo o ano religioso segue de forma organizada e consistente. Mas foi exatamente isso que começou uma grande confusão e conflito. No Templo de Jerusalém, usava-se o calendário lunar. O calendário lunar é baseado nas fases da lua. Se eles seguissem os jubileus, todo o sistema do templo seria quebrado, desde suas festas até as ofertas e rituais. Para os líderes religiosos, isso era perigoso, e a resposta deles foi proibir o livro, destruir as cópias e espalhar a ordem de que ninguém deveria usá-lo. O livro dos Jubileus caiu no esquecimento, sobrevivendo apenas em alguns grupos secretos que também guardavam cópias em segredo. 2000 anos se passaram, e numa época em que quase ninguém mais tinha esperança de recuperar alguma cópia, alguns pastores beduínos descobriram nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, antigos jarros cheios de pergaminhos. Os manuscritos do Mar Morto são documentos antigos, que contêm as versões mais antigas dos livros da Bíblia. Isso virou uma grande notícia. Os arqueólogos chegaram, vasculharam as cavernas, e entre as muitas descobertas estava um tesouro raríssimo, fragmentos do livro dos Jubileus no hebraico original. Isso provou que este é realmente um livro antigo e não apenas uma invenção. Mas há outra razão ainda mais impressionante pela qual podemos ler este livro completo hoje. O país da Etiópia. No meio do processo de padronização dos livros canônicos por muitas igrejas, destacou-se a Igreja Ortodoxa Etíope. De acordo com sua própria crença, eles não acompanharam a remoção dos livros. Eles mantiveram sua antiga Bíblia junto com o livro dos Jubileus. E como não foram afetados por pressões externas, seu antigo cânon permaneceu intacto. Assim, eles salvaram este livro que quase foi apagado pelo mundo inteiro. O livro dos Jubileus tem uma maneira única de se apresentar. Ao contrário de outros livros antigos que dizem ter sido escritos por pessoas, o livro dos Jubileus afirma diretamente que não é obra humana. Segundo o texto, seu conteúdo é uma revelação. Uma mensagem sussurrada por um anjo especial chamado Anjo da Presença. O Anjo da Presença é o nome dado ao anjo que está sempre diante de Deus, de acordo com algumas tradições antigas. De acordo com o próprio livro, esse anjo foi quem ditou todo o conteúdo para Moisés enquanto ele estava 40 dias no Monte Sinai. Enquanto Moisés estava sozinho na montanha,
Foi aí que ele recebeu detalhes que não estão incluídos nas escrituras comuns. Isso tem uma estrutura clara. O livro tem 50 capítulos e seu sistema de contagem do tempo é diferente. Não é ano a ano como o calendário moderno. Ele usa o ciclo de 49 anos, chamado de jubileus. Para o autor, esse sistema foi feito de propósito para ser exato. Isso está ligado ao ano solar, que tem 364 dias. Por causa disso, nesse arranjo, todas as festas importantes e dias sagrados não mudam de dia da semana. Todo ano, as datas caem sempre nos mesmos dias. Para o escritor dos jubileus, isso é um sinal claro da perfeita ordem de Deus. Outro grande tema do livro é a ideia de que, antes de qualquer coisa acontecer na história, isso já faz parte do plano de Deus. Todos os acontecimentos da Bíblia, de acordo com o livro dos jubileus, fazem parte de um grande desígnio. E é aqui que entra o conceito das tábuas celestiais. As tábuas celestiais, de acordo com algumas tradições antigas, são o registro original da lei de Deus que está no céu. No livro do Êxodo, sabemos a história. 2 tábuas de pedra foram dadas a Moisés. Nelas estavam escritos os 10 mandamentos. Mas os jubileus acrescentou algo que não é mencionado na maioria das Bíblias. Segundo o livro, as tábuas de pedra que Moisés segurava eram apenas uma cópia das tábuas celestiais. As leis dadas a Israel não foram feitas naquele dia. Elas já existiam há muito tempo, perfeitas e completas, antes mesmo da época de Moisés. Mas porque essa é a forma como elas foram organizadas na história e no tempo. Isso não foi por acaso. Isso mostra claramente que nada acontece fora do plano de Deus. Tudo já estava alinhado, organizado e decidido antes mesmo de acontecer. E o próximo segredo do livro, a próxima revelação, aprofunda ainda mais essa ideia. Este é o primeiro segredo. Segundo o livro dos Jubileus, certos acontecimentos já estavam definidos antes do início do mundo como o conhecemos. Isso não remonta apenas ao Gênesis, não apenas ao primeiro dia da criação, mas vai muito além, a um tempo em que ainda não havia estrelas, nem luz, nem nada que pudesse ser visto pelo homem. O livro faz uma declaração surpreendente. Os anjos foram criados antes da luz. Isso significa que, antes mesmo de existirem o Sol, a Lua, os planetas ou qualquer forma de vida, já existiam seres vivos habitando o alto. A versão do livro dos Jubileus é mais detalhada sobre o primeiro dia da criação. Assim, antes da formação física do mundo, Deus já havia criado os céus superiores, a primeira forma da terra e as águas, fundação do mundo. Mas havia algo ainda mais importante criado naquele dia. Todo o exército de anjos. Incluía os anjos da presença e também os espíritos encarregados de controlar as forças da natureza, como o vento, a chuva e o clima. E não era só isso. De acordo com o livro dos Jubileus, antes mesmo de Deus criar o céu e a terra, ele já havia estabelecido o sábado. Não era simplesmente um dia para o homem descansar. Na visão do livro dos Jubileus, o sábado é uma lei cósmica registrada nas tábuas celestiais antes mesmo de existir o primeiro homem. Ao descrever o Jardim do Éden, também traz detalhes que não aparecem na história comum do Gênesis. Adão e Eva não estavam simplesmente nus. Segundo o livro, eles usavam roupas feitas de luz, um símbolo de pureza, novidade, e quase pareciam anjos. Mas a maior diferença é sobre a serpente. O livro é direto. A serpente no Éden era o próprio Satanás. Não era apenas um animal que foi usado. Desde o começo da história da humanidade, a situação já estava clara. Uma guerra espiritual está acontecendo entre o bem e o mal. No geral, o livro dos Jubileus mostra que, antes da criação do homem, as leis, os dias sagrados e os personagens principais da história cósmica da humanidade já estavam estabelecidos. Já havia um design, já havia um plano. Segredo 2. De acordo com o livro dos Jubileus, o mal que trouxe o grande dilúvio não começou na Terra. Segundo o livro, isso surgiu primeiro no próprio céu e foi cuidadosamente planejado por forças malignas. É aqui que aparece pela primeira vez um grupo estranho, os vigilantes. Os vigilantes são anjos designados para observar e guiar a humanidade. No começo, as intenções deles eram boas. Eles queriam ajudar as pessoas, queriam ensinar o modo correto de viver. Mas aos poucos, eles se desviaram, começaram a ensinar conhecimentos proibidos, segredos que, segundo o livro de Jubileus,
não deveriam ser conhecidos pelos humanos, incluindo feitiçaria, curas ou rituais com elementos mágicos, astrologia, adivinhação usando as estrelas, fabricação de armas e o uso de enfeites para enganar. À medida que esses ensinamentos se espalhavam, o pecado e o caos se tornaram ainda mais comuns, até que cometeram seu maior erro. Segundo o livro dos Jubileus, os vigilantes se encantaram com a beleza das mulheres humanas. E por causa dessa união proibida, nasceu uma criatura estranha, os Nefilim. Os Nefilim, criaturas gigantes que são filhos dos vigilantes e das mulheres. Eles eram enormes, muito fortes e extremamente vorazes. Primeiro, eles comeram a comida dos humanos. Quando acabou, passaram a atacar os animais, até que chegou ao ponto de matarem uns aos outros e comerem seres humanos. Por causa deles, o mundo ficou cheio de violência, maldade e injustiça. Mas, de acordo com o livro dos Jubileus, havia uma figura ainda mais oculta por trás de toda essa confusão. Aqui é apresentado Mastema. Mastema, o líder dos espíritos malignos. Ele representa a força do ódio e do engano. De acordo com o livro, foi ele quem instigou os vigilantes. Ele foi quem iniciou a confusão. E quando viu que Deus iria puni-los, ele elaborou um plano. Quando Deus decidiu aprisionar os vigilantes e destruir os espíritos malignos que nasceram dos Nefilim, Mastema se apresentou diante dele. Ele não tentou impedir o dilúvio, ele não impediu o castigo, ele tinha uma intenção astuta por trás disso. Ele pediu para que nem todos os espíritos malignos fossem destruídos. Ele pediu para manter 1/10 deles para que pudesse usá-los na tentação, engano e provação da humanidade. E surpreendentemente, mas de acordo com o livro dos Jubileus, Deus permitiu isso. O restante dos espíritos malignos, as almas dos Nefilim, são o que chamamos de demônios hoje. Demônios, espíritos malignos que, de acordo com o livro dos Jubileus, vieram dos gigantes mortos, por isso não têm paz. Como eles têm origem híbrida, metade céu, metade humano, dizem que eles não podem entrar em nenhum lugar de descanso. Por isso eles são perdidos, caóticos e estão sempre procurando causar tentação. Isso é muito diferente da visão de outras religiões e até mesmo da leitura tradicional do Gênesis. Lá, quase não há explicação sobre os Néfilim ou sobre os anjos caídos. Em Jubileus, está cheio de detalhes e a origem do mal é claramente estruturada. Isso é uma grande afirmação. Os demônios que seduzem e tentam as pessoas hoje são espíritos dos Nefilim, seres que não deveriam existir. E o líder deles, Mastema, só age porque Deus permitiu que ele testasse a humanidade. Então, para o livro dos Jubileus, o grande dilúvio não foi apenas um castigo para a humanidade. Não foi apenas uma tragédia natural, foi uma operação cósmica. Uma purificação do mundo dos gigantes violentos, dos anjos malignos e dos espíritos resultantes da união proibida. Embora os Nefilins tenham sumido e seus pais tenham sido submersos, a batalha continuou. Por causa do pedido de Mastema, uma parte do mal permaneceu no mundo até hoje. E de acordo com o livro dos Jubileus, essa é a razão pela qual o mal nunca desaparece do mundo. Mas há uma pergunta importante. Onde está Noé nisso tudo? Qual é o papel dele nessa guerra espiritual? Segredo 3. A lei de Deus e o papel de Noé segundo o livro de Jubileus. Após a profunda destruição do mundo e a intensa batalha no reino espiritual, chegou o momento há muito avisado, o grande dilúvio. Mas, de acordo com o livro de Jubileus, não foi apenas um período caótico de chuva e dilúvio. Havia um número exato para isso. Um ano inteiro, completo e exato, até que o mundo estivesse pronto novamente. E foi aqui que surgiu outro detalhe surpreendente. Se em Gênesis foi dito que a arca parou no Monte Ararat, em Jubileus há uma localização ainda mais precisa. Monte Lubar, um dos picos da cadeia de Ararat, mas uma montanha diferente. Isso significa que ele tem seu próprio mapa sagrado e reorganiza alguns lugares para mostrar sua própria versão da história sagrada. Depois que as águas baixaram, Deus fez uma nova aliança com Noé e com toda a sua descendência. Segundo o livro dos Jubileus, isso não é só uma aliança simples. Nessa versão, Deus já deu a Noé algumas leis que na Bíblia só apareceriam na época de Moisés. Isso inclui o sábado, não apenas como um dia de descanso, mas também como um lembrete do novo começo da humanidade. Reconhecimento dos animais puros e impuros. Já havia sido claramente ensinado a Noé
o que podia ser comido e oferecido em sacrifício. Festa das Semanas, também conhecida como Shavuot, e de acordo com o livro dos Jubileus, isso já fazia parte da aliança com Noé muito antes do Sinai. Em outras palavras, a mensagem do livro é simples, mas profunda. A lei de Deus é eterna. Ela não começou com Moisés, apenas foi revelada gradualmente ao longo da história. E como os filhos de Noé iriam enfrentar um novo mundo, eles precisavam de uma nova ordem. Por isso, o livro dos Jubileus apresenta uma cena altamente simbólica. Enquanto seguia a ordem registrada nas tábuas celestiais, Noé dividiu toda a terra entre seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas há uma grande reviravolta aqui. Não foi Noé quem escolheu. Não foi uma decisão pessoal. Também não foi por causa de migrações ou da história dos povos. Segundo o livro dos Jubileus, eles tiraram sortes, como se fosse um sorteio para decidir o destino. Isso foi feito para mostrar que quem dividiu o mundo não foi o homem, mas o próprio Deus. Ou seja, desde o início já estava determinado qual povo habitaria qual terra. Isso já estava escrito no céu antes de chegarmos ao mundo. Esse tipo de perspectiva é o motivo pelo qual o livro dos Jubileus é considerado muito diferente da narrativa bíblica tradicional, mais direto, mais místico e com uma pegada mais cósmica. Segredo 4. A praga e a guerra contra os deuses. De acordo com o livro dos Jubileus, a saída dos israelitas do Egito não foi apenas uma fuga da escravidão, mas, mais profundo do que isso, foi uma guerra espiritual contra as forças das trevas que governavam o Egito. Na versão dos Jubileus, as pragas que caíram sobre o Nilo não foram apenas avisos para forçar o faraó a se render. Cada praga era um ataque direto aos deuses do Egito. Deuses que eram considerados espíritos malignos e estavam sob o comando de um antigo líder, Mastema, o príncipe do mal. E Mastema não estava apenas assistindo. Segundo o livro, ele próprio entrou na luta. Um exemplo disso é que ele fortaleceu os magos do Egito para que parecesse que eles podiam imitar Moisés e Arão, como transformar um cajado em uma cobra. O objetivo dele era envergonhar o poder de Deus, e suas ações não pararam por aí. De acordo com o livro dos Jubileus, foi Mastema quem continuou endurecendo o coração do faraó. Por isso ele repetidamente se recusava a ouvir. Mas havia um acontecimento ainda mais grave. Em uma cena assustadora, o livro dos Jubileus conta que o próprio Mastema tentou matar Moisés antes mesmo que ele pudesse começar sua missão de libertar Israel. Uma mensagem clara. Mastema faria de tudo, até matar, para impedir a libertação do povo de Deus. Mas Deus agiu com mais poder. As pragas caíram uma a uma sobre o Egito. E a pior de todas foi a morte dos primogênitos. Desde o filho do faraó até o mais humilde dos escravos, ninguém escapou. Esse foi o último golpe que mostrou quem realmente tem poder sobre a vida. Deus, e não os falsos deuses do Egito. Depois disso, segundo o livro dos Jubileus, os anjos prenderam Mastema. Seu poder foi temporariamente restringido enquanto Israel se preparava para partir. Mas a luta ainda não tinha acabado. Quando os israelitas começaram a caminhar para longe do Egito, Mastema foi libertado novamente. E imediatamente ele mudou a mente do faraó. Ele endureceu novamente o coração do faraó para que ordenasse ao exército do Egito que perseguisse Israel até o Mar Vermelho. Mesmo já derrotado, mesmo tendo falhado repetidas vezes, Mastema não desistiu. Seu objetivo ainda era destruir Israel antes que eles atravessassem. Quinto segredo. De acordo com o livro dos Jubileus, ele via os antigos patriarcas de forma diferente. Como Abraão, Isaque e Jacó, eles não eram apenas pessoas boas. Na versão dos Jubileus, eles conheciam a lei de Deus. Uma lei que não muda, sem começo e sem fim. Isso significa que a obediência e a retidão deles não eram apenas por causa da cultura ou tradição, mas por causa de um mandamento sagrado vindo diretamente do céu. Um exemplo surpreendente disso é a circuncisão de Abraão. No livro de Gênesis há uma cena clara. Deus deu isso a Abraão como sinal da aliança naquela época. Mas no livro dos Jubileus a história é diferente. Segundo o livro, a circuncisão já estava escrita nas tábuas celestiais há muito tempo. Registros sagrados que, de acordo com o livro dos Jubileus, existiam antes mesmo da criação do mundo. Isso significa que esse mandamento não é novo. Ele não foi inventado na época de Abraão. É uma regra eterna que faz parte do desenho original de Deus.
E é ainda mais surpreendente. De acordo com o livro dos Jubileus, a circuncisão começou no próprio céu. Dizem que os anjos que estão sempre na presença de Deus fazem isso. É aqui que o livro dos Jubileus difere muito da história tradicional da Bíblia. Em Gênesis está claro que o mandamento é para Abraão e sua descendência. Mas no livro dos Jubileus, parece que a circuncisão é um princípio cósmico, uma parte da ordem de Deus em todo o universo. E não é só isso. De acordo com o livro, Abraão não foi o único a conhecer os mandamentos de Deus. Dizem que havia anjos que o ensinaram pessoalmente. Não foi uma visita repentina. Não foi apenas uma mensagem rápida. Na versão do livro dos Jubileus, os anjos, especialmente o chamado Anjo da Presença, deram ensinamentos detalhados a Abraão. Como realizar um sacrifício, quando fazer uma oferta, como seguir as festas especiais e por que cada uma delas é importante. Entre os ensinamentos que recebeu estavam festas como as primícias, Shavuot e a festa dos tabernáculos. De acordo com o livro dos Jubileus, Abraão já conhecia essas coisas antes mesmo da lei ser dada a Moisés no Sinai. Aqui surge o tema principal do livro dos Jubileus. A lei que Moisés recebeu não era nova. Ela já havia sido dada antes aos patriarcas fiéis. E antes disso, já existia no próprio céu. Há outro detalhe surpreendente. O livro diz que Abraão se esforçou para estudar os antigos livros deixados por Noé e Enoque. E para poder ler esses livros, o anjo ensinou a ele a língua hebraica, que segundo o livro dos Jubileus, é a língua do céu. Na versão do livro dos Jubileus, Abraão não é apenas o pai da fé. Ele é um homem que foi pessoalmente ensinado pelo céu, teve acesso a escritos antigos e foi o guardião de uma lei mais antiga do que o próprio mundo. Sexto segredo. No livro dos Jubileus, o pecado não é apenas um erro. Não é simplesmente um deslize ou uma falha. Na versão do livro, o pecado é considerado uma dívida. Uma dívida que tem peso, tem efeito e está registrada no próprio céu. De acordo com o livro dos Jubileus, cada má ação, especialmente se for intencional e grave, é registrada nas tábuas celestiais. Nada escapa, nada é esquecido. Se uma pessoa faz algo, Deus sabe disso. É como uma dívida que precisa ser paga, expiada ou perdoada no momento certo. Usando essa ideia, o livro dos Jubileus recontou a vida de José, o filho favorito de Jacó. Já conhecemos a história: inveja, raiva e traição. Seus irmãos tentaram matá-lo, mas no final o venderam como escravo só para tirá-lo de suas vidas. Para encobrir o que fizeram, eles mancharam a túnica de José com sangue de cabra. Uma mentira que fez Jacó chorar por muito tempo. Mas no livro dos Jubileus, há um detalhe extra que não é mencionado em Gênesis. Está escrito nas tábuas celestiais o que eles fizeram, um pecado grave, uma dívida com o céu. Em Gênesis, o foco está no choro, no arrependimento e no perdão dado por José. Mas no livro dos Jubileus é mostrada uma realidade mais profunda. Mesmo que seja perdoado na terra, o pecado tem um registro lá em cima. Um lembrete de que o erro tem peso na ordem cósmica de Deus. Mas a imagem não é só de punição. De acordo com o livro, os registros no céu não são apenas uma lista de pecados. Também está escrito lá o caminho de volta para Deus. O arrependimento também está registrado quando é verdadeiro e vem do coração. Por isso, mesmo que os pecados dos irmãos de José sejam graves, também está escrito nas tábuas a possibilidade do perdão se eles realmente se arrependerem. E quando chegar o momento, quando eles voltarem humildes e pedirem perdão, essa dívida poderá ser perdoada. Deus não apaga a história. Ele não escreve como se nada tivesse acontecido. Mas quando a pessoa realmente se arrepende, o próprio perdão se torna um novo registro no céu. É assim tão profunda e sagrada a visão do livro dos Jubileus. Cada ação do ser humano, seja boa ou má, deixa uma marca diante de Deus. Mas no mesmo registro onde estão escritos os pecados, ali também está a porta da misericórdia, o espaço para a purificação e o lembrete de que a justiça e a compaixão de Deus caminham juntas. O segredo 7, de acordo com o livro dos Jubileus, diz que o primeiro assassinato teve um impacto mais profundo e mais pesado do que normalmente sabemos. O livro narra a vida de Caim e Abel com detalhes adicionais. Foram até nomeadas as filhas de Adão e Eva, e foi dito que a esposa de Caim era Auã, sua irmã, pois naquela época ainda não havia outras pessoas no mundo. Sobre a oferta, está claro em Jubileus que Deus aceitou a melhor oferta de Abel, mas não gostou da de Caim.
Por causa disso, Caim ficou cheio de inveja e raiva até matar seu irmão. O mais relevante em Jubileus é que lá consta que o mandamento contra o assassinato já estava nas tábuas celestiais antes da criação do mundo. Isso significa que o que Caim fez não foi apenas um crime simples. Ele violou uma lei antiga e sagrada, e isso teve consequências graves. Dizem que a terra foi manchada pelo sangue de Abel, enfraquecendo colheitas e a natureza por gerações. Para o livro dos Jubileus, o pecado de Caim não foi apenas pessoal, mas uma destruição cósmica da harmonia da criação. Essa foi a primeira força que trouxe violência, divisão e afastamento do homem em relação a Deus. Segredo 8. O livro dos Jubileus dá grande importância aos ciclos do tempo, especialmente aos 7 anos e ao ciclo maior de 49 anos. Para eles, isso não é apenas um calendário, é parte da estrutura sagrada do mundo. A cada 7º ano a terra precisa descansar. Nada de plantio, nada de cortar uvas, nada de colheita para ganhar dinheiro. Este seria o descanso da terra ordenado por Deus para que a natureza possa se recuperar. Mas há um ciclo ainda mais especial. Depois de 49 anos, chega o 50º ano, o Jubileu. Neste ano, 2 anos seguidos sem plantio e sem colheita regular. Um enorme teste de confiança em Deus. No Jubileu há 3 grandes mandamentos. Todos os escravos hebreus são libertados, não importa quanto tempo tenham servido. As dívidas são canceladas para que as famílias possam recomeçar. A terra é devolvida à família original para que a riqueza não se concentre em poucas pessoas. Segundo o livro dos Jubileus, esses ciclos estão registrados nas tábuas celestiais. Isso mostra que o verdadeiro dono do tempo e da terra é Deus, não o homem. Quando esses ciclos não são obedecidos, a nação sofre punição, como a perda da terra ou o exílio, porque isso viola o desígnio original de Deus para a justiça e a igualdade. Segredo 9. De acordo com o livro dos Jubileus, Enoque foi o primeiro homem a receber o conhecimento secreto sobre o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Dizem que ele recebeu de anjos um calendário extremamente organizado. Um ano com 364 dias. Esse não é um número aleatório. O 364 corresponde exatamente a 52 semanas. Não há dias a mais nem a menos. Para eles, isso era o símbolo perfeito do número 7, o número da completude na criação. O ano também foi dividido em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E cada estação tinha 91 dias, que correspondem exatamente a 13 semanas. Assim, o mesmo dia da semana iniciava cada estação todos os anos. Mas o mais interessante é que o livro dos Jubileus diz que o novo ano sempre começava numa quarta-feira. Porque, segundo eles, foi numa quarta-feira da criação que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Por causa desse sistema, celebrações importantes como a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos sempre caíam no mesmo dia da semana todos os anos. Assim, não havia confusão sobre quando celebrar. Isso é bem diferente do calendário lunar usado pela maioria naquela época, que mudava frequentemente e precisava de um mês extra para se ajustar às estações. Mas o mais importante é que o livro dos Jubileus mostrou que esse era o verdadeiro calendário vindo de Deus. Eles ainda alertaram que, se mudassem para o calendário lunar, as celebrações sagradas não cairiam nos dias certos e isso causaria uma ruptura na conexão com os mandamentos de Deus. Dizem que esse foi o motivo pelo qual muitos grupos, incluindo a comunidade de Qumran, que produziu os manuscritos do Mar Morto, se separaram do Templo de Jerusalém. As datas das festas deles eram diferentes porque acreditavam que o calendário de 364 dias era o verdadeiro, dado pelos céus. Até hoje, parte dessa tradição ainda pode ser vista na Igreja Ortodoxa Etíope, que tem celebrações baseadas nesse antigo sistema. Segredo 10. O livro dos Jubileus diz que, enquanto Moisés estava no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites, o anjo da presença deu a ele uma longa profecia sobre o destino de Israel, e parecia quase um apocalipse. Foi dito diretamente que chegaria o tempo em que Israel se afastaria de Deus. Por causa disso, isso resultaria em severos castigos, exílio, dispersão deles por várias nações e a destruição do Templo de Jerusalém. Isso é semelhante aos avisos que ouvimos de Jeremias e Ezequiel. Mas não é só isso, né? A profecia também mostrou que chegaria o tempo em que a influência do mal aumentaria no mundo.
É como se dissesse que o poder de Mastema e dos espíritos malignos aumentaria e a humanidade passaria por grandes provações, como nas cenas de Daniel e do livro de Enoque. Dizem que haverá uma purificação, um tempo de sofrimento, mas para treinar os fiéis que permanecerem. Mas a profecia não terminou só com escuridão. Depois de um longo tempo de apostasia e punição, o anjo disse que Israel voltaria para Deus. Haveria arrependimento novamente. A porta da misericórdia de Deus será aberta novamente, e ali começará um novo capítulo, um tempo de retorno das bênçãos, a restauração da sua terra e o retorno da paz. O livro de Jubileus ainda disse que haverá um novo céu e uma nova terra, um novo mundo onde Deus habitará com o seu povo para sempre. Mesmo que o tema pareça com o livro do Apocalipse, a mensagem de Jubileus é clara. Haverá um julgamento que está por vir, mas também há uma redenção final preparada para todos os fiéis que retornarem a Deus.